Bom, pessoal, boa tarde. Essa aula referente à atividade 4, tá? Que é a ficha de leitura do texto, a orientação profissional e a atuação do psicólogo em políticas públicas, tá? Esse texto é um texto que eu fiz, né? Um texto recente, está publicado num livro que a gente fez junto com a professora Salete e a professora Lídia, para pensar a orientação profissional no país, tá? E a partir da discussão desse livro, eu identifiquei a necessidade de fazer um texto que organizasse informações e desse exemplos de possibilidades de pensar a orientação profissional a partir da perspectiva das políticas públicas. Por quê? Né? Porque a hipótese que a gente que é adotada para a construção do texto é que, apesar da psicologia ter crescido, tá? E ampliado, né? Ou ter modificado sua conformação de uma profissão majoritariamente liberal, né? Ligada a consultórios ou a presença de psicólogo em empresas ou grupos de prestação de serviço, apesar dessa perspectiva liberal ter sido a perspectiva inicial, essa perspectiva vem mudando, tá? E o psicólogo vem se transformando num profissional cada vez mais, e hoje, se não está meio a meio, já está majoritariamente um profissional ligado a profissão a ser uma profissão de Estado. Ou seja, uma profissão na qual o psicólogo está compromissado com a execução de políticas públicas. Então, a hipótese que a gente adota com esse texto é que toda uma construção de uma interpretação da orientação profissional como uma ação ligada a esse pensar a psicologia e pensar a prática do psicólogo como a prática de um profissional liberal, né, ligado a consultórios ou empresas, como que essa interpretação impede que se perceba que já existam uma série de ações, tá, que ocorrem dentro da atuação do psicólogo dentro do Estado, tá, que já existe, já vai se tornando majoritária, né, como que essa interpretação de que a psicologia, que a orientação profissional de consultório, que é ajudar jovens de classe média a escolher qual faculdade que eles vão, como que isso impede de que haja percepção de que uma série de práticas que já ocorrem por parte dos psicólogos no Estado, né, como no SUS, no SUAS, na Previdência Social, né, e agora, né, mais recentemente com a sessão do psicólogo nas escolas, como que práticas que já existem, né, não são percebidas enquanto ações de orientação profissional, ou seja, ações voltadas a pensar processos de escolha, processos de pensar a relação do sujeito com a sua inserção em relação ao mundo do trabalho, tá? Então, a consequência disso é que todo o arcabouço teórico, metodológico e prático, tá, da orientação profissional, ela deixa de chegar, né, ou deixa de fomentar, né, essas políticas públicas que são feitas de maneira mais empobrecida, que poderiam ser enriquecidas ou até mesmo reestruturadas para agir de maneira mais eficaz, né, a partir da consideração desse arcabouço teórico, né, e prático e metodológico construído a partir da experiência que a gente já tem longa, né, da orientação profissional. Então, a primeira coisa que a gente começa a discutir no texto, né, é uma coisa que a gente já discutiu aqui, que é como esse processo, que a psicologia surge como uma prática, né, realizada por pedagogos, né, a orientação profissional, ela surge como uma prática da psicologia, né, realizada por pedagogos, ligada fundamentalmente ao Estado e a políticas públicas, tá? No caso, né, políticas públicas de educação e qualificação
de mão de obra para atuação profissional, né? Então, aí a gente retoma essa discussão com o texto e vai mostrar como que quando a psicologia surge, como que isso um pouco mais detalhadamente, tá? A gente mostra a influência americana que é baseada no sistema de amplo de aconselhamento e que, como isso não existia aqui, era proposto num primeiro momento que isso fosse criado aqui no Brasil, isso é deixado para depois e nunca é feito, né? E cria-se a ideia de uma estruturação da forma de pensar a orientação profissional que nunca é levada para frente. Então tem uma cisão, né, na forma de pensar dentro das escolas da psicologia, que acaba que é deixado meio que ao Deus dará, e aí a iniciativa privada que já existia, né, no caso os consultórios de psicologia, começa a desenvolver a orientação profissional dentro das possibilidades, né, que eram existentes para quem está atendendo dentro de consultório. Ou seja, para ter sustentação tem que ter alguém que paga. Quem que vai ter condição de pagar consultório particular? Né? Classe média e classe alta. Né? Então a gente faz uma retomada dessa discussão de uma maneira um pouco mais detalhada no texto para chegar numa compreensão de que a estruturação da psicologia, né, como uma profissão liberal, ela cria toda uma série de compreensões e de locais institucionais a partir do qual a psicologia ela surge, tá? Prevalentemente, mas também existia uma produção acadêmica e práticas profissionais ligadas à orientação profissional que eram realizadas dentro de uma reflexão crítica, né? Dentro de uma reflexão de pensar ações públicas ou de pensar ações voltadas para classes populares, tá? Isso não deixa de existir, tá? Nem na pedagogia, nem na psicologia, só que passa a ser minoritário, porque os espaços passam a ser muito pequenos. Mas vai existir um outro problema aí, que é importante a gente compreender, que é o fato de que, por não existir na época, né, uma revista, um periódico científico que centralizasse essas discussões, ou uma associação, como foi criada a BOP depois e a Revista Brasileira de Orientação Profissional, como que a inexistência dessa instituição como a BOP e a Revista de Orientação Profissional, isso fez com que todas essas práticas, que eram poucas, tá, mas que já existiam, né, como uma outra corrente de pensar a orientação profissional, mas como que toda a produção, toda a visualização dessa discussão que já existia, ela se fosse dispersa, ela se perdesse. Então, eu tenho um artigo sobre orientação profissional. Para onde é que eu vou mandar? Eu vou mandar para uma revista de psicologia escolar. Então, era pensado como algo de psicologia escolar, né? A orientação profissional pensada como algo de psicologia escolar, ou era mandado para a revista de psicologia do trabalho, aí era pensado dentro dessa lógica de psicologia organizacional e do trabalho. Então, a delimitação de um campo do que é a orientação profissional, do que ou pelo menos dentro dessa perspectiva, né, de políticas públicas, ou de pensar ações que se integrassem com outras ações sociais, né, uma orientação profissional voltada para grandes grupos e não só para realizar dentro de consultório com classe média, com jovens de classe média, ela se perdesse e não fosse identificada como um campo, não fosse identificada como uma linha de pensamento organizada, com práticas já em execução, com reflexões teóricas específicas. Isso se dilui em diferentes artigos, em revistas com temáticas diferenciadas, né? Isso se dilui e a percepção que vai existir da orientação profissional vai ser prevalentemente a percepção da orientação profissional como uma prática liberal, tá? De consultório. Então, a gente... todas as construções teóricas, construções de práticas
que foram surgindo a partir da inserção do psicólogo, primeiro no SUAS, né? Depois principalmente, primeiro no SUS, né? Pensando em saúde do trabalhador. Tanto saúde do trabalhador é um tema muito pouco desenvolvido dentro do SUS, né? Você pega o próprio Sereste, que é quem faz, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que é quem vai fazer essa interface com o SUS, ele está localizado dentro da Previdência Social, né, institucionalmente, e tem um acesso, né, uma capacidade de delimitação de políticas públicas de saúde muito restrito. Então, pensar os impactos da saúde do trabalhador, né, por exemplo, no caso de acidentes que exigiriam uma recolocação profissional, que é uma das funções da orientação profissional, né, pensar novas formas de capacitar a mão de obra que foram impedidas de realizar seu trabalho anterior em função de acidente, por exemplo, né, que é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina, né, não só acidente de trabalho, como acidente de trânsito, por exemplo, né, são coisas, para vocês terem ideia, o número de pessoas mortas ou incapacitadas por acidente de trabalho no Brasil gira em torno de 5 mil por ano. Isso assim, incapacitação total, que a pessoa não vai poder trabalhar mais. Né? Agora imagina um acidente que impede a pessoa de realizar a contento uma determinada atividade específica X. Né? Isso não significa que a pessoa precisaria aposentar, por exemplo. Um exemplo que eu sempre cito é o caso do policial que em ação tomou um tiro, né? Ficou paralítico, né? Ficou paraplégico e não pode continuar fazendo atividade de rua. Agora, significa que essa pessoa tem que ser excluída do mundo do trabalho, né? Então, que esse é o exemplo mais típico, assim, que é o caso da utilização desses policiais para vigilância de câmeras, tá? O cara já está treinado, o olho... A gente não vê. Um cara que é policial treinado, já com o tempo de rua, ele bate o olho no jeito que o cara está andando e já começa a desconfiar, né? Então, olha o nível de treinamento, o nível de capacidade que essa pessoa tem. Você pode pensar não só ações para reabilitar e pensar em forma de treinamento, mas também começar a pensar a reestruturação do campo do trabalho que permitam que a pessoa seja reinserida dentro do trabalho, pensando em intervenção não só no sujeito, né, com recapacitação, com busca de desenvolvimento de novas capacidades, mas também de reestruturação do próprio campo do trabalho, da própria organização do trabalho, de forma que o sujeito permita que o sujeito possa retornar à sua atividade produtiva. Tá? Isso tudo são áreas da orientação profissional. Então, que estão ligadas, né, à saúde pública, ou que estão ligadas com essa interface saúde e previdência. Então essas práticas elas surgem, né, espontaneamente porque existe a demanda. Tá? De novo, quem constrói uma agenda para a psicologia do trabalho, né, já falei isso antes, vou repetir, quem constrói uma agenda para a psicologia do trabalho, para a psicologia organizacional, para a orientação profissional, não são os professores, não é um mercado, né? É a realidade. Ela coloca demandas objetivas que vem e chama, precisa resolver isso está virando um problema, está só crescendo, e as pessoas começam a desenvolver a ação para tentar resolver esses problemas, tá? Então, os psicólogos que estão nessas áreas, no SUS, né, na saúde pública, depois na assistência social, mais recentemente, né, na previdência social, que vem crescendo a atuação do psicólogo, na área de segurança pública, também que vem crescendo, tá? A discussão sobre reinserção produtiva de egresso sistema carcerário, penas alternativas de cumprimento de trabalho, por exemplo, eu cito nessa discussão, são discussões que poderiam ser muito bem trabalhadas, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com isso, né, ligada à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, né, quando eu era estudante ainda. Isso são ações que podem ser muito bem trabalhadas ao se adotar a perspectiva da orientação profissional. Tá?
pensar isso de maneira sistemática e pensando a orientação profissional como política pública, né, de reinserção. Né, isso permite que pessoas que voltariam, saem do sistema carcerário, chega, não consegue inserir de jeito nenhum, que o cara sabe fazer já, mexer com crime. Né, e não encontra nenhuma oportunidade, porque existe uma segregação dessa pessoa, a consequência é retornar para o crime. Da mesma forma, você pega menor infrator, né, que vai cumprir medida de segurança, medida socioeducativa, né, também fiz um estudo sobre isso, né, analisando um caso lá em Minas, né, numa cidade que eu trabalhei antes de vir para Dourados, né, um sistema que existia lá de uma empresa, né, que terceirizada, que fazia o controle da medida de socioeducativa, né, a inserção escolar. Se a pessoa identifica, né, uma perspectiva de não inserção profissional decorrente daquela inserção profissional, daquela inserção escolar, né, que ela tende a evadir, e a evasão é um ciclo, né, a evasão escolar, o fracasso escolar é um ciclo que alimenta é um ciclo que alimenta a inserção do jovem no crime, né? Então, segurança pública pode ser pensada, né? A inserção do psicólogo nessas políticas de sistema carcerário, de trabalho com jovens em situação de conflito com a lei, tá? Ou que estão cumprindo medidas de segurança, tudo isso são espaços que já desenvolvem políticas e ações de pensar a inserção do sujeito no mercado de trabalho, que poderiam também estar associadas aí à orientação profissional, né, ou ser enriquecidas pelas contribuições dela. Da mesma forma também agora a gente vai ter, né, foi aprovada a lei de inserção e contratação de psicólogos para as escolas, na verdade para secretarias de educação, né, mas o campo de possibilidades do psicólogo nas escolas é amplíssimo, né? E outros que eu cito, né, que já são temáticas pensadas há muito tempo, tá? Tentei desenvolver um trabalho disso aí em Dourados, infelizmente não existia ambiente para que isso pudesse acontecer, e na época eu fui chamado para coordenar a incubadora da UFGD, né, incubadora de tecnologias sociais, e deixei o projeto, né? Mas o Exército, né? O Exército, por exemplo, nos Estados Unidos, ele tem uma função, e no mundo inteiro, ele tem uma função muito ampla de capacitação profissional. Né? No Brasil, ele não tem essa função. Isso já vem sendo tentado até pela própria orientação profissional. Fazer com que esse processo de preparação de reservistas, né, para caso o Brasil precise de uma política de segurança nacional, né, que ela pudesse ser pensada de maneira articulada com preparação profissional. Né? Isso é feito no mundo inteiro. Né? A orientação profissional vem tentando mobilizar o Exército para pensar isso dessa forma desde os anos 50. Né? Eu cito isso no texto. Né? Então, a contribuição com políticas, né, de segurança pública, de segurança nacional, de formação, de reinserção do sistema produtivo, de processos escolares, né, de processo educacional, de pensar o processo educacional, de pensar saúde das pessoas, né, saúde do trabalhador, reinserção no sistema produtivo, pensar a previdência social, pensar os processos de assistência social, que é um campo que talvez, junto com a educação, seja o campo que... Aliás, a educação ainda está em construção, né, mas seja o campo onde os psicólogos atuem de maneira mais sistemática, né, já realizando atividades de orientação profissional, só que a partir de perspectivas que são válidas também da psicologia social ou da psicologia do trabalho, mas e principalmente da psicologia social e comunitária, né, mas que poderiam ser muito mais sistematizadas, incorporando os elementos da orientação profissional, né, incorporando a questão da avaliação das características do sujeito, incorporando elementos de avaliação de pensar ciclos de vida, incorporando a inserção de pensar processos de
de tomada de decisão, né? Como que isso é influenciado por fatores sociais, como que isso é influenciado por elementos familiares, né? Como que essa tomada de decisão ela exige um desenvolvimento, que é o campo da orientação profissional, dessa tomada de decisão em relação ao trabalho, que ela tem um grande grau. A gente pode falar que a orientação profissional hoje ela tem um quadro conceitual muito abrangente, né, que envolve elementos variados, né, já é uma ciência, né, pelo menos 100 anos aí, né, um pouco mais, um campo dentro da psicologia que se desenvolve cedo, né, e se amplia, incorpora muitos elementos, né, e que poderia contribuir muito para todas essas áreas. Então, desde que, né, se reconhecesse que as práticas já existentes, né, elas são fundamentalmente práticas de orientação profissional. Porque se pensar aposentadoria, né, ou esse lugar do idoso de não trabalho, ato de orientação profissional, planejamento disso, pensar a reinserção de pessoas que foram excluídas do mercado de trabalho por fatores físicos ou sociais, orientação profissional, pensar a escolha e processos de qualificação para inserir pessoas dentro do mercado de trabalho, orientação profissional, pensar elementos de desenvolvimento dentro do campo do trabalho, para pensar desenvolvimento de ações, né, desenvolvimento de ações ligadas a crescimento econômico, né, da relação do psiquismo com isso, orientação profissional. Então, a orientação profissional tem uma contribuição muito grande a ser dada, né, dentro das políticas públicas, né, que, a meu ver, não precisa ser construído propriamente algo. Né? Vamos começar a pensar a introdução da orientação profissional dentro das políticas públicas. Não, isso já existe. Né? Só o que não existe é um reconhecimento e uma influência, um se reconhecer como orientação profissional e uma influência de todo esse arcabouço, né? Por essa não autopercepção como ação de orientação profissional realizada por parte dos psicólogos que estão no serviço público, que já são hoje, como eu disse, começam a ser a maioria, né? Já é uns 60%, 55% aí dos psicólogos que vivem, né, da psicologia. Como é que isso vai influenciar, né, de maneira sistemática as práticas que poderiam ser influenciadas aí por todo esse arcabouço teórico da orientação profissional, tá? E por isso é mais bem realizada, ou melhor realizada, melhor realizadas aí, ou pelo menos enriquecidas pela orientação profissional, tá? Então, pessoal, é isso. Sugiro a leitura do texto, tá? Foi um texto construído com muito carinho, especificamente para essa matéria, tá? Esse texto eu fiz esse ano, né? Fiz para inserir essa discussão. Não achei nenhum texto que abordasse essa discussão de maneira sistemática, então eu mesmo vou fazer, né? Tinha essa demanda, né, do livro, né? Então eu mesmo resolvi fazer para essa disciplina, tá? Então foi um texto feito com carinho para vocês. Espero que vocês possam estar lendo ele também, que seja prazeroso, tá? Não esqueça, tá? A gente tem a atividade do que é a ficha de leitura, que vai chamar a atenção de vocês para alguns pontos principais para vocês refletirem. São 7 perguntas, tá? E me lembre de me enviar a ficha, tá bom? Pessoal, obrigado então, né? Boa leitura para vocês.